grande confrade, tudo bem? Hoje, 2 de agosto de 2025, classificação para o GP da Hungria, 14º GP dessa temporada. E hoje tivemos uma coisa espetacular, né, que vamos falar bastante porque merece, né? Uma pista, um cartódromo para a Fórmula 1, né? Uma pista que o Percival não ia muito bem, né? Ele estava na Fórmula 1 desde 2019, então essa é a 7ª temporada dele, e nunca foi muito bem lá, né? Mas hoje não foi brincadeira, não. Vamos partir logo aqui pro grid, né? Aí vocês estão vendo os 3 primeiros, e tem que falar aí do Leclerc, tem que falar desses 3 aí, mas eu não sei se falo agora ou falo no final. Vou falar no final. Só digo que é muito difícil dar zebra, né? Em automobilismo, é muito difícil, é um dos esportes mais difícil que tem para dar zebra, porque o piloto depende muito do equipamento, né? É um dos esportes, talvez o esporte que o atleta mais dependa do equipamento que existe. Talvez tenha algum outro, mas não estou lembrando agora, né? O automobilismo aí é mais de 90% o equipamento. Então costuma dar muito pouca zebra, né? E hoje deu uma zebraça. Então vamos começar falando agora de trás para frente, né? Como a gente sempre faz, começando pelo Albon, né? Que ficou no Q1, errou a volta dele, não é uma pista para Williams, né? Não é uma pista para Williams, mas o Albon errou a volta dele, né? Errou bem. Um carro difícil de guiar, né? A gente viu as imagens. Williams é um carro que precisa de reta, né? Um carro com pouco downforce, um carro imprevisível. É um carro que para essa pista, assim como para Mônaco, assim como vai ser Singapura, algumas pistas aí é complicado para eles. Mas o Albon errou a volta, não era também para estar em último, né? Aí o Nico em penúltimo, né? Nico Hülkenberg em penúltimo, um cara rápido, muito experiente, grande classificador, né? Nico Hülkenberg é um cara muito bom em corrida, mas ele é melhor ainda em classificação, mas não deu para ele, ficou só em penúltimo, enquanto o nosso Bortoleto, nós vamos chegar lá. Aí o Ocon com a Haas, né? Também não foi bem, porque também errou a volta, né? Assim como o Gasly também errou a volta. Isso tudo deu para ver na própria transmissão, porque eu não vi a onboard deles ainda. Eu vi algumas onboards, eu vou falar as que eu vi, mas não vi desses aí, né? Então deu para ver na transmissão que eles erraram em algum ponto, né, da pista, uma pista muito fácil de errar, ainda mais com esses carros, né, que você tem que andar no trilho. Esse carro com efeito solo aí, via túnel Venturi, você tem que andar no trilho, né? E se o cara se afoba um pouco, qualquer overdrive que ele cometa, overdrive é você querer andar um pouquinho mais que o carro, você erra e perde tempo. E aconteceu isso com todos eles aí. O Tsunoda, 16º, mas a diferença dele para o Vespa no Q2, né? Ele passou para o Q2 e lá ele ficou, né? 1, 2, 3, 4... Não, ele nem passou para o Q2, ele ficou no Q3. Ele ficou no Q1. A diferença tinha sido só 1,5 décimo. Quer dizer, essa é a primeira corrida que o Yuki tem o mesmíssimo carro do Vespa, e no Q1 a diferença foi 1,5 décimo. Uma diferença que vinha sendo de quase 1 segundo, 9 décimos, caiu para 1,5 décimo, né? Então, realmente, você precisa dar o mesmo carro para os pilotos, né? Porque senão acontece isso. Ainda mais se você dá um carro melhor para o melhor piloto, a diferença que já existe aumenta muito, né? Aí o Antonelli 15º, não é uma boa posição para ele, né? O Antonelli precisa se recuperar psicologicamente. Essa classificação não o ajudou nisso, né? Depois o Franco Colapinto, que foi bem melhor do que o Gasly, errou menos, né? Ele errou menos. Ele deu uma volta que até foi deletada, depois ele conseguiu dar outra, uma volta boazinha até, não foi ruim não. Ele vai largar numa boa posição,
considerando que a Alpine está com um carro bem ruinzinho também, né? Aí o Sainz, muito boa posição também, principalmente em relação ao Albon, que está largando em último, né? Foi bem boa a posição dele, mas, como eu falei, o Williams não é um carro, ele provavelmente vai ter bastante dificuldade em progredir na corrida. Aí o Hamilton, né? Hamilton só em 12º, o Hamilton brigando muito com o carro, né? O tempo todo, o Hamilton querendo atacar as curvas do jeito que ele sempre fez, numa pista onde ele é o mestre, ele tem 8 vitórias nessa pista, tem 9 pole positions, mas não adianta. Esses carros de efeito solo e a Ferrari, eles têm um limite, e não adianta você passar do limite, né? O Hamilton, então, ele está parecendo um piloto mais novato, né? Porque ele está passando muito o limite, ele está querendo frear muito, ele está atacando muito a curva e está tendo que arrumar o carro em toda a saída de curva. Então ele está cometendo overdrive, né? Como muitos aí cometeram também, só que o Hamilton não é um piloto de cometer overdrive, então o problema do Hamilton é mais cabeça, é mais entender o que está acontecendo, né? Para pilotagem. Nós vamos chegar do que pilotagem, nós vamos chegar no Percival, no Leclerc, e vou falar sobre isso também. Aí, 11º, o P11 vai largar o Oliver Berman com a Haas, também bem melhor que o Ocon, né? O Ocon só lá em 18º, a volta do Berman foi melhor, cometeu menos erros também. Todos esses caras cometeram erros na volta, hein? Todos, né? Deu para ver na transmissão isso daí, né? Todos eles. Bom, vamos lá, vamos para os 10 primeiros. O Hadjar, que cometeu erro na volta dele no Q3, ficou atrás do Liam Lawson, né? Liam Lawson, como eu falei na última coisa, estava melhorando, continua melhorando. O Hadjar, até muito, não é por causa de uma classificação, que ele não foi tão bem assim, que a gente vai, né? Ah, o Hadjar, não. O Hadjar, pilotaço, né? Mas foi um pouquinho afobado no Q3 e ficou atrás do Liam Lawson. Cometeu um pouquinho de overdrive também. Aí o Vespa, sem milagres, né? Não foi uma volta espetacular do Vespa, principalmente ali no terceiro setor. Vi a volta dele, vi o onboard dele, né? Foi uma volta que o primeiro e o segundo setor não foram ruins, mas o carro tem a limitação, né? E ele cometeu alguns errinhos também, mas no terceiro setor ele perdeu bastante, que ele cometeu overdrive lá também. Podia tá mais na frente. Tanto é que o Gabriel Bortoleto, com um carro bem pior que o dele, né? Olha lá, grande Gabriel Bortoleto. Vi também a volta tá lá no canal VIP, que aliás tem que assinar rápido, correndo, né? Que volta linda do Gabriel, né? Uma volta com cabeça, uma volta onde ele maximizou o que o carro tem de bom, minimizou o que o carro tem de ruim, não cometeu overdrive. Foi uma volta linda do Gabriel, linda volta do Gabriel Bortoleto. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, faz tempo que eu não vejo um brasileiro andando assim na Fórmula 1, né? Estamos de volta, hein, confrades, estamos de volta. Acho que vamos ter aí, o Gabriel tem futuro na Fórmula 1, tem mesmo, tem futuro na Fórmula 1. Grande Bortoleto. Depois o Stroll, a Aston Martin melhorou muito. Aston Martin trouxe atualizações 2 corridas atrás, eu até falei, quem me acompanha aqui sabe que eu falei. Às vezes as atualizações demoram para surtir efeito, porque muda o acerto do carro, né? Então a equipe às vezes demora 1, 2, até 3 corridas para conseguir acertar o carro com as atualizações novas, e aí parece que acertaram o carro. Muita gente aí especulando se Adrian Newey pôs a mão no carro. Não pôs, ele tem falado isso direto, né? Falou semana passada de novo. Nem olha para esse carro, só está no carro de 2026. Então aí é um mérito mesmo do pessoal que está lá, que fez esse carro, né? Que projetou esse carro esse ano e agora está fazendo as atualizações. E para essa pista foi muito bem. Nas 2 anteriores não tinha ido bem, o carro tinha até piorado. Fizeram um monstrengo, tá com um assoalho mais antigo, com uma asa nova, com uma asa dianteira mais nova. Fizeram um monstrengo, acertaram aí a volta, os dois, né? A diferença deles é ridícula, eles estão a 26 milésimos. O Fernando Alonso foi 26 milésimos só, mas nem 26. Foi 19, 15 milésimos mais rápido do que o ídolo Stroll, né?
Mas é engraçado, né? Que quando o Alonso vai bem, o Alonso, não sei o quê, né? Aí o Stroll também vai bem e ninguém fala nada, né? Quer dizer, foi muito bem. Os dois fizeram basicamente o mesmo tempo. Aí o Russell, uma boa volta, muito boa volta do Russell, só 53 milésimos atrás do Percival em quarto lugar. Olha a diferença do Percival, do primeiro, até o Lance Stroll. A diferença é um décimo e pouco. É muito pouca diferença. É pouquíssima diferença isso, né? O olho humano não consegue ver. Aí temos os dois pilotos da McLaren, que, como eu falei nos comentários ao vivo lá no canal VIP, não vão dormir bem essa noite, porque o carro deles era franco favorito, né? Os dois guiam muito parecido, então não dava para saber qual dos dois faria a pole, né? E no fim, nenhum dos dois fez, e deu um zebrão com uma volta espetacular do Percival. Também está no canal VIP, está com uma análise lá, tanto a volta dele quanto a do Bortoleto. Eu fiz questão de colocar no VIP e fazer uma análise da volta, né? A volta do Percival foi magnífica, né? Muito melhor, inclusive, do que a volta que ele deu no Q1 e no Q2. A volta no Q1 e no Q2, a do Q1, então, foi a pior. Ele quase ficou fora também do Q2. Também cometeu vários erros, muito overdrive. Aconteceu alguma coisa entre o Q2 e o Q3. Alguém falou pro Leclerc, ou ele pensou, ele falou, eu não vou tentar fazer mais que o carro pode. Eu vou andar no limite do carro, não no meu limite. Vou andar no limite do carro, né? Então ele deu uma volta onde ele começou a frear um pouquinho antes do que ele estava freando, que é o ponto certo para a Ferrari frear, né? Ele entendeu que não podia cometer overdrive, não podia cometer erro, então ele deu uma volta no trilho. Ele acertou todas as freadas, acertou todas as saídas de curva, acertou a reaceleração nas saídas de curva, o carro não derrapou nada, nem na entrada, nem no meio, nem na saída de curva. Ele reacelerava certinho também, né? O carro não derrapava nem na reaceleração, nada. Ele deu uma volta no trilho e fez uma volta maravilhosa. Vou dizer, eu não vi todas as poles do Leclerc on-board, né? Eu não sou muito bom de número, mas se eu não me engano, essa é a 27ª pole dele. Mas eu devo ter visto umas 20, né? Essa foi a melhor, mas disparado, né? Aliás, fazia muitos anos que eu não vi uma volta tão boa, uma execução de volta para o carro que tem tão boa quanto essa do Percival. Então o Leclerc está de parabéns. Uma zebra, ele conseguiu fazer uma zebra absurda, né? Dando uma volta com a cabeça, né? Ele pensou antes de dar essa volta. Ele falou, inclusive, depois da entrevista isso. Ele deu a letra na entrevista. Ele falou, eu não vou forçar, né? Eu vou fazer o que o carro dá para fazer. E o que o carro deu para fazer, que é frear um pouco antes, entrar um pouco mais lento na curva, mas conseguir reacelerar um pouquinho antes também, né? Aproveitar aquelas retinhas e principalmente a reta de chegada. A reta de chegada é a retinha oposta, né? Reacelerou muito cedo, mais cedo do que os pilotos da McLaren, né? Que estavam um pouco afobados, porque eles tinham certeza que um dos dois ia fazer a pole. Então eles estavam um pouco afobados, né? São pilotos espetaculares também, tanto o Norris quanto o Piastri, né? Não tem nada de ruim, não tem nada de... né? Simplesmente hoje, como eles sabiam, eles tinham certeza que eles iam fazer a pole, um queria ser mais rápido que o outro, se afobaram um pouco na pista. Cometeram alguns errinhos, overdrives, né? Querer andar mais que o carro, e aí você anda de lado e você fica, entendeu? Você fica, o relógio não para. Quando o carro está andando para frente, o relógio está acompanhando, né? Quando o carro está andando de lado, o relógio continua e o carro não está indo para frente, o carro está indo para o lado. Então tem que andar no trilho. É isso, por exemplo, que o Hamilton precisa entender. O Hamilton sempre foi um piloto que se adaptou muito bem, né? O Hamilton começou na Fórmula 1 em 2007, ele pegou várias trocas de regulamento, inclusive pneu. Quando ele começou na Fórmula 1, aqueles pneus de buggy, depois pegou pneu normal, vários regulamentos, em todos ele se adaptou muito bem, né? Nesse ele não se adaptou. A idade? Pode ser, né? Pode ser.
Você não vê um atleta de 40 anos com a mesma performance quando ele tinha 25, 30, 32 anos. Não existe. Né? O ser humano é uma coisa inevitável. Né? Você vai perdendo reflexo, você não tem mais a mesma condição que você tinha antes. Né? O Hamilton precisa entender isso. Não dá para ele guiar do jeito que ele guiava antes, principalmente esse tipo de carro. Ele precisa mudar um pouco, ele precisa mudar a tocada. Ele precisa entender a Ferrari, como o Leclerc entendeu nessa classificação, né? E guiar de maneira diferente, sem atacar as curvas do jeito que ele ataca, porque não está dando certo. Você vê ele corrigindo o carro em toda a saída de curva, é impressionante. Hoje, então, foi impressionante. Em todas as saídas de curva. A diferença de tempo não é muita, mas hoje a Fórmula 1 está assim. Né? 1/10, 4 pilotos estão dentro de 1/10. Depois tem 2 décimos mais 4 pilotos, 3 décimos, a diferença do primeiro lá para o 10º, 12º, 13º. Né? Teve um momento lá que a diferença estava entre o primeiro e o último 8 décimos. Não tinha um segundo. Né? Antigamente, quando eu comecei a ver Fórmula 1, na década de 70, às vezes 1 segundo era a diferença do primeiro para o segundo colocado. Era 1 segundo. Hoje estão os 20, né? Mais ou menos dentro de 1 segundo. Então, é isso. É um acerto muito fino que eles têm que fazer na tocada, tem que entender o carro que tem, como o Leclerc fez hoje, como o Gabriel Bortoleto fez hoje também. Quem acompanhou viu que o Hulk perguntou para a equipe do Gabi, e o Gabi, onde está o Gabi? Quando a equipe falou, ele, quer dizer, o Gabi entendeu o carro e fez uma volta absurda. A volta dele foi absurda. Só não foi melhor que a do Leclerc. Por quê? Primeiro que o carro do Leclerc é melhor. Segundo que a volta dele, on-board, entra lá no canal VIP que você vai ver, é soberba. É soberba. Eu acho que desde 2020 que eu não vejo uma volta assim. Uma volta tão absurda de perfeita. Bom, é isso aí. Amanhã a corrida promete, ainda mais com o Leclerc tem a vantagem de largar na pole. Se ele largar bem e fizer as 2 primeiras curvas na frente, então ele tem mais condição de gerenciar o pneu dele não vai fritar rápido como fritaria no bolo, né? Largando de segunda para trás, você já está no bolo. Né? Então ele vai ter essa possibilidade de gerenciar um pouco melhor os pneus. Mesmo assim, é muito difícil, porque a McLaren é mais rápida e tem essa economia de gerenciamento de pneus que nenhum outro carro tem. Então devemos ter uma corrida legal. Eu imagino que o Hamilton vai tentar se recuperar, vai conseguir fazer algumas ultrapassagens. O Vespa também talvez consiga fazer algumas ultrapassagens. Então, quer dizer, nós vamos ter uma corrida bem movimentada, que acho que para mim, para você que está me assistindo, é o que interessa, né? Uma corrida legal. Tá bom? Então, bom sabadão. A gente se vê amanhã. Comentários ao vivo. Hoje já teve na classificação. Amanhã também. Comentários ao vivo no canal do Telegram. Assina logo aí. Tá bom? Um abração. Tchau.